No vídeo de hoje nós vamos falar sobre sintagma preposicional e preposições, tudo que você precisa saber com detalhes que vai fazer a diferença na hora de você escrever ou interpretar um texto. Meu nome é Josiane Silva, do canal Lição de Casa. O objetivo deste canal é compartilhar com você algumas informações sobre a nossa querida língua portuguesa. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, assim você vai ser avisado quando eu publicar novos vídeos. Vamos começar então o nosso trabalho? Bom, nós vamos começar aqui fazendo um alinhamento. Nós vamos falar sobre sintagma preposicional. Eu já tenho vídeo aqui no canal falando sobre sintagma, o que é e como usar. Sintagma nominal, também tem vídeo sobre sintagma adjetivo e sintagma adverbial. O último que estava faltando era o sintagma preposicional e nessa aula é sobre ele que nós vamos falar. Se você não sabe o que é sintagma, então dá uma olhada aí no vídeo que tem aqui no card para você saber mais sobre este assunto. Primeiro ponto que a gente precisa alinhar é que sintagma preposicional tem duas construções. Ela tem a preposição mais um sintagma nominal e a preposição mais um sintagma adverbial. E a gente precisa também alinhar que, assim como o sintagma adjetivo e o sintagma adverbial, o sintagma preposicional ocupa uma hierarquia inferior em relação ao sintagma nominal e o verbal. Por quê? Porque ele funciona como determinante ou subordinado do sintagma nominal ou verbal. A preposição, ela é uma palavra invariável e ela atua como conectivo entre palavras e também oração. Por isso, ela estabelece uma relação de subordinação. Isso significa que entre essas orações que são ligadas por uma preposição, haverá sempre uma relação de dependência e eu vou te mostrar aqui. Você tem aqui a frase, obedeço aos meus pais. A preposição aqui, ela está fazendo o quê? Ela está ligando o verbo ao complemento. E por causa dessa ligação que tem aqui, este aqui é o determinante ou subordinante e este daqui é o subordinado ou determinado, né, conforme tiver aí na sua gramática. Por quê? Porque para que haja conexão do verbo com os restantes do complemento, houve a necessidade de colocar uma preposição. A mesma coisa que acontece aqui na segunda frase. Aqui você tem o subordinante ou determinante e aqui você tem o subordinado, ligado pela preposição com. Já na terceira frase, você tem aqui o subordinado primeiro e depois o subordinante. Você observa que a preposição ela vai criar essa relação de dependência entre as frases. É importante você saber isso, porque isso vai ajudar você na hora que você precisar compreender uma frase, escrever uma frase. Então, qual a preposição que melhor se encaixa para passar a mensagem e a informação que você deseja? E aí tem os detalhezinhos que vai facilitar esse uso da preposição. Que no caso, assim, quando a preposição vem ao lado do núcleo do sintagma verbal, ela é um complemento verbal. Ela ajuda a complementar aquele verbo. No caso do verbo gostar e do verbo precisar, eles precisam de complemento. E existem milhares de outros verbos que precisam de complemento e a preposição tem essa função de complementar esses verbos, que no caso aqui ficou gostar de bolo, precisar de dinheiro. Se você perguntar para o verbo gostar, quem gosta, gosta de alguma coisa, quem precisa, precisa de alguma coisa, e por isso a preposição tem a função aqui de complementar esse verbo. Já ao lado do sintagma nominal, ela cumpre o papel de atributivo, atuando como um adjetivo ou circunstancial, certo? Atuando como um advérbio. No caso dos nossos exemplos aqui, tem uma pessoa de valor. No caso, o sintagma preposicional aqui está atribuindo, está adjetivando um nome, no caso, pessoa. Marina encontrou Josefa na rua.
Na rua é um advérbio de lugar. Esse sintagma adverbial de grão em grão, a galinha enche o papo, ela está dizendo de que modo que a galinha enche o papo. Então, é um advérbio de modo. Como o sintagma preposicional é um tipo de formação iniciada por uma preposição, ela pode cumprir funções distintas na oração. E por causa disso, ela tem a possibilidade de funcionar como sintagma adverbial, conforme as frases que nós já analisamos aqui. E geralmente se refere a circunstâncias de modo e de lugar, tá certo? Aqui no caso de lugar e de modo nos nossos exemplos. A diferença é a seguinte: quando o núcleo é um verbo, ela serve de complemento verbal. E quando o núcleo é um nome, ela serve de adendo. Outro detalhe que você precisa observar é que a preposição, ela indica a noção fundamental, a compreensão da frase, como eu disse agora há pouco, que é um tipo de formação iniciada que pode cumprir função distinta na oração. E ela pode dar um novo significado a uma frase. A gente tem aqui 3 pares de frase e você percebe que com o uso das preposições muda o sentido daquela frase. Sair com pressa é diferente de sair sem pressa, né? Por sob a mesa é diferente de por sobre a mesa. Um você colocou embaixo da mesa, outro você colocou em cima da mesa. Estou com vocês, junto com vocês, é diferente de estar contra. Estar contra quase que estar separado, ok? Então, prestar atenção aprender sobre as preposições é muito importante. Por quê? Porque a gente tem uma lista de preposições essenciais e se você decorar essa lista de preposição, mas não souber como utilizar, não vai adiantar quase nada na hora que você vai fazer a sua prova, na hora que você vai escrever o seu texto. Saber as funções, saber o significado, o lugar que você vai colocar a preposição vai ajudar bastante na hora de você fazer qualquer tipo de texto ou prova. Nós vamos atentar aqui para a preposição a. Por quê? Porque você não pode confundir a preposição a com o artigo a. A preposição, ela é sempre invariável. Já o artigo, ele se flexiona de acordo com o tempo a que ele se refere. Vamos aqui a um exemplo, para ficar mais claro. Não dou atenção a mexericos, viu? Isso não flexiona, não concorda. É invariável a preposição. Já os artigos, eles se flexionam. Isso é um ponto que você não pode confundir. Quando você olhar, você vai precisar identificar quem é preposição e quem é artigo. Você vai ver aqui no final da frase, ignoro-as, mas ela é um substantivo. Por quê? Porque está se referindo à fofoca. Que para você não repetir esse substantivo, você colocou ignoro-as, certo? Então, essa é a diferença. Existem palavras que, em determinado contexto, ela pode atuar como preposição. No caso, que são as preposições acidentais, como é igual a na qualidade de, conforme é igual de acordo com, consoante, que é igual a conforme, segundo, que é igual a conforme, exceto, fora, entre outros. O importante aqui é você saber que, desculpa aí o barulho que vai aparecer aí no áudio, o importante é você saber que tem preposições que podem sim atuar, tem palavras que podem sim atuar como preposição e é muito importante você começar, quando você faz o seu exercício, ter aquela relação de preposições que existem, não para decorar, mas para você, quando encontrar uma outra palavra diferente daquelas que estão ali na sua lista de preposição, você saber que pode estar acontecendo ali uma preposição acidental. Ainda dentro da questão de preposições, nós temos as locuções prepositivas. Todas elas terminam com uma preposição. Uma locução prepositiva, ela é um conjunto de palavras com 2 ou mais que tem valor de preposição. Por isso que ela recebe esse nome de locução prepositiva. Esses aqui são alguns exemplos de locuções prepositivas. Um outro
ponto que você precisa observar é a combinação e contração. Quando que é combinação? A combinação ela acontece que quando uma palavra é unida a outra, ela mantém o fonema dela. Por exemplo, a preposição a e o artigo o. Quando você junta as duas, fica ao, aos. Ou seja, o fonema a e o o, ele continua existindo. Você continua pronunciando as duas palavras separadas. Então, isso é uma combinação. Já na contração, isso não acontece. Por exemplo, você tem a contração do preposição de e em. Quando elas se contraem, elas se juntam com outras, por exemplo, de, e, esse de aqui, mais o artigo o, quando junta, vira do. Você tem em mais um, quando junta, fica um. A mesma coisa acontece com de, a mais aquilo, que fica daquilo. Então, a contração, ela faz com que as duas palavras se fundam e transformando numa nova palavra, mais fácil de falar e também mais fácil de entender. Outra coisa que você precisa observar é a preposição a com os artigos demonstrativos a, as ou com a inicial dos pronomes. Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. E isso recebe, quando essa contração acontece, recebe o nome de crase. Por quê? Você tem aqui dois A. Tem um A preposição e um A artigo. Por isso virou um A com crase. Você tem um A mais A pronome aquele, aquele. E por isso virou uma preposição, porque ela ficou contraída. Juntou as duas letras, por isso que coloca a crase, ok? Então, isso é um ponto importante para você observar. Se você tiver com dúvida, quiser deixar um comentário abaixo, deixa que eu respondo para você da melhor maneira para te ajudar a compreender sobre esse assunto. Mas a gente não pode dispensar o uso do exercício, né? Pensar, quando você sentar para fazer um exercício com preposições, você precisa saber o que significa cada uma dessas preposições dentro da frase, qual o sentido que ela está dando para a frase. Por isso eu trouxe para você uma questão de concurso, para você perceber como que isso acontece nos concursos, nos vestibulares, nos textos que você vai ver por aí ao longo da sua vida. Vamos lá. Assinale a opção em que a preposição com traduz uma relação de instrumento, ou seja, uma relação de ferramenta. Vamos ver qual dessas 5 alternativas é a correta. Na primeira alternativa, na alternativa A frase é: teria sorte nos outros lugares com gente estranha. Com aqui tem um significado de junto, de acompanhado. E nós estamos procurando uma relação de instrumento, certo? Então, isso aqui está descartado porque significa acompanhado junto. Com o meu avô cada vez mais perto do fim, a Santa Rosa seria um inferno. Neste caso aqui, o com, ele está dizendo a circunstância, o modo que esse avô está, né, perto do fim. Não tem nada a ver com o instrumento que nós estamos procurando. Não fumava e nenhum livro com força de me prender. Ok, esse com aqui, ele está dizendo que nenhum livro conseguia fazer prender o autor aqui dessa frase. E nesse caso, ela também não tem função de instrumento. Trancava-me no quarto fugindo do arrepio, do aperreio, matando-a com jornais. Você veja bem, ele pegava o jornal para matar alguma coisa, né? Pela descrição aqui, a gente acha que é uma barata, mas isso é uma dedução. Não tem nenhuma informação sobre isso aqui nesse trecho. Então, você percebe que aqui, esse com, ele é uma ferramenta, usado como um instrumento, ok? Então, a questão correta é a D. Agora, vamos aqui para a última questão, que o objetivo é te mostrar que se você souber qual a função,
qual papel aquela preposição está ocupando na frase, vai ficar fácil de você conseguir responder qualquer tipo de questão. Andavam por cima do papel estendido com outra já pregada no breu. Já tinha outras, já tinha junto com. Então não é também um instrumento. E por isso nós vimos aqui a questão D que como correta. O objetivo é você perceber que a sintagma preposicional funciona como determinante, como determinado nas unidades. Ele é um conector, ele é o que ajuda a conectar uma frase a outra e dependendo das circunstâncias, ele tem funções diferentes. Aqui nesse exemplo nós vimos que tem o com junto, né, e tem o com instrumento e tem o com conseguir e aí, né, junto com outra palavra, no caso aqui deu conseguir, mas assim, você percebe que é importante você saber qual a função, qual o papel daquela preposição na sua frase. É isso. Nós concluímos aqui esse vídeo. Se você tiver uma dúvida, deixa aqui nos seus comentários. E também eu te peço que você se inscreve no canal, ativa a sua notificação. Assim esse canal pode crescer mais. E isso eu vou saber que você está gostando do conteúdo. Então, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.